Enquanto as crianças se deslocam para o departamento infantil, eu o convido a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Livro do profeta Abacuque, primeiro capítulo. Eu quero ler todo o capítulo. Abacuque, capítulo 1. Eu convido a essa leitura. Você que está em sua casa e nos acompanha pelos canais oficiais da IP Tambaú, por gentileza, se você tiver uma Bíblia, tome-a em suas mãos e acompanhe-nos também nesta leitura. Abacuque, capítulo 1. Se você tiver com dificuldades para encontrar Abacuque, eu digo que ele é vizinho de Naum, aí é fácil, né? Sofonias. Todos os livros fáceis de serem encontrados. Abacuque, capítulo 1. São 17 versículos. E nós leremos então todo o capítulo. Eu farei essa leitura e peço para que você acompanhe com atenção aquilo que nos afirma, que nos diz a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor querido, nós acabamos de ler a Tua palavra. E tal como foi para o profeta Abacuque, ela também nos é pesada. E pedimos graça da Tua parte, ó Deus,
para que com fidelidade, ousadia, temor e santo tremor, expusemos nessa manhã aquilo que nos diz a verdade do Senhor. Que possamos falar da tua parte e não da parte dos homens. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, o caminho da verdade. E que, contrariando, ó Deus, talvez a nossa resistência, que o teu Espírito nos coloque em uma posição de submissão à voz do Senhor. Tira, ó Deus, toda dureza nossa, toda incredulidade, toda dificuldade e incapacidade da nossa parte de entendermos a tua vontade. Curve-nos, ó Deus, ao Senhor. Curve-nos a tua palavra. Quebre o nosso coração e o refaça segundo o teu querer. É a nossa oração, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é sempre satisfatório contarmos com um Deus que nos ouve, que nos responde e que intervém na história, muitas vezes fazendo a sua vontade convergir com a nossa. Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. É muito satisfatório termos um Deus que sempre vem favoravelmente ao nosso encontro, a quem clamamos e de pronto nos socorre e nos auxilia. É muito satisfatório, por que não dizer cômodo, termos um Deus assim? Mas permita-me lhe dizer nessa manhã, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é aquele que todas as vezes que clamamos nos socorre fast food. Ele não é aquele Deus que sempre nos responde como nós desejamos e queremos. Ele não é um Deus garçom que está à nossa mercê, aguardando o nosso próximo pedido, a nossa próxima orientação ou o nosso próximo desejo. O Deus da Bíblia é soberano e Ele tem vontade própria, Ele tem planos e projetos e Ele não está à mercê da humanidade e nem mesmo da sua igreja. O Deus da Bíblia é autônomo. O Deus da Bíblia age em conformidade com os seus próprios decretos e vontade, mesmo quando tais propósitos e tal vontade não coaduna com a vontade daqueles que o suplicam. Esse é o Deus da Bíblia. E o livro do profeta Abacuque é uma descrição perfeita deste Deus que eu passo a descrever, de um Deus soberano, justo, Senhor, totalmente sábio e majestoso em seus propósitos. Abacuque, esse profeta sobre quem nós não sabemos muito, o seu nome aparece apenas 2 vezes em toda a escritura do Antigo Testamento, aqui no capítulo 1, no versículo 1, e no capítulo 3. Essas são as únicas vezes que Abacuque é mencionado em toda a escritura veterotestamentária. Nós não sabemos muito sobre a sua família, nem mesmo sobre o seu ministério. O que sabemos está aqui, contido nesses 3 capítulos do seu livro, que vale salientar, é um livro profético com uma característica muito peculiar. Porque diferente dos profetas que abrem a boca, esbravejam dizendo, assim diz o Senhor, ouçam povo meu, você lê Abacuque e não encontra neste formato nenhuma só profecia. O livro, na verdade, é uma oração. Abacuque está orando diante do Senhor e no tipo de diálogo, à medida que ele fala com Deus, ele recebe respostas devolutivas do Senhor às suas queixas, aos seus incômodos e aos seus lamentos. Em nenhum momento aqui Abacuque levanta a voz contra o povo em nome de Deus. A sua voz é dirigida ao Senhor e não ao povo. Por isso a peculiaridade desse livro. Ele não está falando de Deus para os homens, ele está falando dos homens para Deus. Abacuque, cujo nome talvez signifique abraçar, parece estar tentando abraçar-se em Deus, diante das suas crises, diante do infortúnio à sua volta, de uma situação pavorosa,
onde ele olha de um lado e do outro e só encontra vexame. Ele precisa de alguém a quem se abraçar, em quem se aproximar, ou de quem se aproximar. E é para Deus que Abacuque eleva a sua voz. Só para você entender a ambiência histórica desse livro, Abacuque escreve naquele momento pré-exílio, onde a nação de Judá, especificamente aqui Judá e Benjamim, estão vivendo de forma pérfida diante do Senhor. A lei já havia sido abandonada, eles já haviam se abraçado com falsos deuses, a idolatria agora passara a ser a marca do culto do povo de Deus. O paganismo e toda forma de cultura outra havia se estabelecido no chão de Jerusalém. Abacuque é um destes homens que Deus levanta, mesmo que não em seu livro, mas à semelhança de Jeremias, para chamar o povo de volta ao compromisso com a palavra da aliança. Abacuque é levantado e suscitado por Deus naquela época, quando os reis, os sacerdotes e os príncipes do povo já haviam se distanciado do Senhor e da sua santa lei. Abacuque está dando avisos. No caso dele aqui, diferente de Jeremias, um aviso certeiro, uma sentença com data, de que Deus não mais usaria de misericórdia para com o seu povo, mas os corrigiria por meio da vara da disciplina. Jeremias tem dois momentos. No primeiro momento do seu livro, ele está falando, conclamando o povo ao arrependimento, ao retorno, à conversão, até que no segundo momento Deus diz assim: Jeremias, não adianta mais você clamar, a sentença é certa, o juízo está pronto, é iminente sobre o povo. Abacuque está nesse segundo momento agora, onde o juízo já havia sido declarado, a sentença estava chegando para o povo de Deus. Os cativeiros, eles são pedagógicos, eles não são destrutivos. Deus não estava por meio dos cativeiros maltratando o seu povo, mas disciplinando como um pai que disciplina o seu próprio filho. Revelando-nos, meus irmãos, a maldade e a tragédia que é o pecado e que sempre foi em toda a história. Desde os primórdios, quando Adão, juntamente com Eva, pecam contra o Senhor, se estabelece no mundo uma cadeia de sequelas, de danos e de tragédias, que passam pela porta ou pelas portas do pecado. De modo que a maior tragédia do mundo, inclusive da igreja, continua sendo o pecado. Não há nada mais danoso para uma família cristã, para o povo de Deus ou para uma sociedade, do que o pecado. É o pecado, meus irmãos, que suscita e que acende em Deus o ímpeto de disciplina e faz com que Ele desça a sua vara sobre o seu povo por meio do cativeiro. Aqui o cativeiro é o cativeiro babilônico, que, como você sabe, durou cerca de 70 anos e aconteceu durante 3 levas. Abacuque recebe a mensagem, se você olhar para o versículo 1, a palavra sentença que aparece em nossas Bíblias, do hebraico é peso, e poderia ser traduzido da seguinte forma: peso do Senhor, que foi revelado ao profeta Abacuque. Essa palavra era pesada em 2 sentidos. Era pesada para aqueles que a ouviriam, principalmente o profeta, e era pesada para o profeta da condição de porta-voz desta mensagem. Era o peso do Senhor, era uma sentença como um fardo. O teor, o conteúdo, a natureza desse discurso divino, das respostas que Abacuque passaria a receber, eram pesadas demais. E a palavra revelada, talvez em forma de visão, nós não sabemos. Não há uma minúcia, uma descrição de como Deus revelou esta sentença, este peso a Abacuque, mas fato é que aqui nós temos um princípio que na filosofia poderíamos chamar de princípio epistemológico. A ideia do princípio epistemológico é o seguinte: como é que nós conhecemos as coisas? As coisas são conhecíveis? Se sim, como podemos conhecê-las? A pergunta aqui poderia ser: Deus é conhecido? A vontade de Deus é conhecível? Deus é cognoscível? E a resposta é sim. Mas por quê? Porque Ele se revelou.
O que de Deus podemos conhecer, o que de Deus podemos saber, é porque Ele revelou. Deus é auto-revelado, de modo que eu posso conhecer aquilo que Ele revelou de si, tanto quanto ao seu ser, tanto quanto à sua própria vontade. Eu conheço a Deus, e eu conheço a vontade de Deus, porque Ele, graciosa e generosamente, quis revelar-se ao seu povo e às suas criaturas. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos um livro. E neste livro nós temos a perfeita revelação de Deus. Obviamente que a exegese perfeita é Cristo, mas uma vez que Cristo não está mais em carne em nosso meio, Deus se valeu de proposições por meio de um livro, para que tomássemos conhecimento acerca da sua vontade. É por isso que o realce do culto público é o momento em que nós ouvimos as revelações de Deus por meio das suas Escrituras. Como eu falei, Abacuque está orando, e o que leva Abacuque à súplica e à oração é uma crise. Mas eu acho que Abacuque não é o único a entrar em crise no âmbito da sua fé. Talvez você que me ouve esteja nessa manhã assim, tendo que lidar com algum dilema interno, com alguma suposta incongruência nas suas reflexões, nas suas conjecturações acerca de Deus e do mundo. Abacuque está vivenciando este dilema de um mundo caído, depravado, depredado pelo pecado, frente à realidade de um Deus bom, poderoso, soberano e justo. E o seu primeiro clamor, a sua queixa inicial, a sua súplica primeira é: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Abacuque eleva então a sua voz a Deus, e nas entrelinhas da sua suposta inquisição ao divino, ele está dizendo assim: Deus, até quando tu continuarás aparentemente inerte, inativo às questões que acontecem aqui na terra? Ele descreve a realidade dos seus dias em 4 palavras: violência, se você olhar para o texto, logo no versículo 2, até quando clamarei, tu não me escutarás, e eu gritarei, violência, e não salvarás. Ele fala de opressão, de destruição e de injustiça. Será que esse cenário destoa em muito do cenário do mundo de hoje? Será que esses problemas eram circunstanciais para aquele contexto e não para o nosso? Se você olhar para a realidade das nações, certamente atestará tais males presentes: violência, iniquidade, destruição, opressão, frouxidão da lei, desvio da moral, da conduta, da ética, litígio, porfias tantas. Esse cenário se assemelha com o nosso. E diante de uma maldade cruenta no mundo, Abacuque está erguendo a voz aos céus e dizendo assim: Deus, até quando? Tu és todo poderoso e justo, até quando clamarei e não me escutarás? Deixe-me lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Você já teve a sensação, a impressão de estar falando, orando, suplicando, clamando, até mesmo se queixando diante de Deus, e parecer que você está diante de uma parede imóvel, onde nada acontece, onde se há um Deus parece que Ele está indiferente a você? Eu não sei se você já se sentiu assim, a sensação de clamar e não ser ouvido, de bater a porta e a porta nunca se abrir. Essa era a sensação, esse era o sentimento que se apoderava do coração do profeta Abacuque. Eu clamo e Deus não me ouve. Meus irmãos, na nossa peregrinação como povo de Deus, esta sensação, eu poderia afirmar, haverá de ser recorrente ao coração daqueles que oram, sim.
Porque nem sempre Deus, como eu comecei o sermão dizendo, estará com uma bandeja na mão, vestido de garçom para dizer: sim, meu servo, fala que eu te ouço. Parece que no nosso imaginário espiritual, nós gostaríamos de ter um Deus assim, que seria uma grande tragédia. Um Deus que sempre nos atendesse no nosso próprio tempo, na nossa própria hora, e que fizesse o que o amo querido requer. Fique você sabendo que uma das grandes bênçãos da vida cristã é o fato de Deus não nos responder na hora que nós desejamos e nem do modo que nós desejamos. Essa é uma grande bênção, uma das grandes bênçãos da nossa caminhada com Deus, é não termos todos os nossos desejos satisfeitos, todas as nossas vontades cumpridas e atendidas. Essa é uma grande bênção. Porque, segundo escreveu o apóstolo Paulo, nós não sabemos pedir como convém. Tiago vai dizer que nós pedimos mal. De modo que uma das grandes valias e bênçãos para o povo cristão é Deus cumprir a sua própria agenda e não a nossa. É Deus andar em conformidade com o seu próprio tempo e não com o nosso. É Deus estabelecer o seu próprio propósito e não os nossos. Essa é uma grande bênção. E é por isso que muitas vezes você vai orar e você vai passar dias, meses e anos como um suplicante diante do Senhor, e Ele não vai lhe responder. É por isso que muitas vezes você vai dizer assim: Deus, Tu estás aí mesmo do outro lado. A sensação da demora, porque talvez o que esteja em xeque aqui é a demora de Deus, aquela sensação de que nada está acontecendo, o mundo está desabando, as nações pagãs, ímpias e até mesmo o povo de Judá está vivendo uma situação muito distoante daquilo que Deus espera para o seu povo, e ainda assim nada acontece. De repente um homem passa a orar e nada acontece, e ele continua orando e nada acontece, e ele segue orando, mas nada acontece. Deixa eu falar algo para você aqui. Essa sensação de Abacuque, que muitas vezes se apodera do seu e do meu coração, não passa de um sentimento aparente, porque nunca houve um momento sequer em toda a história que Deus deixou de ouvir os clamores do seu povo. Eu não estou dizendo que Ele respondeu tal como lhe foi pedido, mas eu estou dizendo que o Deus da Bíblia se compromete em ser solícito aos clamores e às súplicas do seu povo. Então, para dar um alívio e trazer algum consolo ao seu coração, meu querido irmão, continue orando. Mesmo que Deus esteja aparentemente inerte e inativo à sua causa, mesmo que a resposta do Senhor ainda não tenha se estabelecido no seu próprio projeto de tempo, siga orando, porque as Escrituras nos dão absoluta certeza que o Deus a quem suplicamos nos ouve. Se há uma grande bênção na espiritualidade cristã, é o fato de termos um Deus a quem recorrer, que é pessoal, que nos acode, que nos socorre, que nos auxilia, que nos ouve. Se há algo tão primaz na vida cristã, certamente é o privilégio da oração. Orar. Agora, orar entendendo que o Senhor não é o nosso garçom. Orar entendendo que a oração não simula um contexto de determinismo para Deus. Orar entendendo que Deus, inclusive, não está à mercê da nossa oração. Orar entendendo que sim, a oração é um dos meios pelo qual Deus escolheu manifestar a sua vontade no mundo. Mas até mesmo as nossas orações precisam estar em condição de submissão e dependência à vontade do Senhor. Mas nunca deixar de orar. Recordo-lhe nessa manhã a parábola do juiz iníquo. Jesus contou lá em Lucas 18 que havia uma mulher batendo na porta com uma petição,
ela tinha uma causa, e ela clamava por aquilo dia e noite, diz a palavra, e por sua importunação, ela foi atendida. Jesus então usa esse contexto, agora de forma antagônica, com algumas similaridades, e diz assim: muito mais são os servos de Deus, que clamam a Ele dia e noite. Se aquele homem, sendo juiz iníquo, atendeu a mulher, mesmo que seja por motivações frívolas, por causa da importunação dela, muito mais o Senhor ouvirá aqueles que clamam a Ele dia e noite. O fato, meus irmãos, é que mesmo diante das incompreensões da providência divina, nós temos um Deus a quem clamar. Mesmo quando todas as coisas aqui à nossa volta se mostram como um grande cerco de impossibilidades, improbabilidades, nós temos uma sala aberta nos céus, nós temos um Deus pronto a nos ouvir, mesmo que as nossas queixas sejam infundadas, mas nós temos um Deus a quem recorrer. Veja, quando eu olho para a experiência dos salmistas em especial, quanto à oração, eles não estavam preocupados com as palavras certas. Entenda o que eu vou dizer agora, vai parecer bem herético, mas não tem nada a ver com isso. Eles não estavam preocupados com a eloquência teológica da oração. Às vezes eles apenas rasgavam a alma e o coração diante de Deus, dizendo: Deus, onde é que Tu estás? Não estou falando que isso é correto, mas estou falando que o ambiente da oração é este ambiente em que nós podemos ser nós mesmos. E lançarmos diante do Senhor as nossas preocupações mais profundas. E desnudarmos a nossa alma diante dele, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo. É isso que Abacuque está fazendo. Ele não está desesperado, correndo de canto a canto. Ele não está gritando às praças os seus dilemas. Ele está diante de Deus, como um homem suplicante, pedindo por reforma espiritual. Quero que você entenda que o melhor lugar, meus irmãos, até mesmo para jogarmos as nossas incongruências, é diante de Deus. O melhor lugar para abrirmos os porões da nossa alma, que são talvez aqueles lugares que nós não abrimos para qualquer um, é diante de Deus. Quem melhor há do que Deus para nos entender, até mesmo nas nossas incompatibilidades? Quem melhor do que Deus para nos entender nas nossas complexidades? Quem? Ninguém. E Abacuque entende isso. Ele não tem as respostas que ele queria no primeiro momento. Ele está em crise frente a um aparente silêncio de Deus, que lhe era ensurdecedor, mas ele tem Deus. E ele continua na presença de Deus, entendendo que Deus não tem obrigação nenhuma de lhe dar respostas prontas, mas ele continua tendo Deus. O texto segue, e depois de levantar a voz e dizer assim: até quando, Senhor, clamarei e Tu não me escutarás? Abacuque, ele tem um senso também de que não apenas Deus não o ouve, mas de que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo à sua volta. É como se Deus estivesse aquém ou além. Ele, de alguma forma, presume uma indiferença divina ao caos no mundo. Se você olhar, ele não apenas questiona o fato de estar clamando e não ser ouvido. Ele questiona o fato de que tudo isso está acontecendo às vistas de Deus, e ele não está fazendo nada. Veja que profeta ousado, atrevido. Deus, Tu não me ouve, eu estou clamando aqui, gritando, e a expressão é essa, eu estou berrando, violência, olha ali, Deus, olha como eles são maus. Veja a truculência dos homens, Deus é o Teu povo, a lei se afrouxou, veja quanta injustiça, Senhor, Tu não me ouves não. Tá bom, Deus, eu já entendi, o Senhor não quer me responder, mas pelo menos Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo não? Será que essa realidade é desapercebível, desapercebida aos Teus olhos? Como é que pode, Senhor? Meus irmãos, às vezes quando deparados e deflagrados com a maldade que existe, aparentemente imperante em nosso mundo, também nos ocorre aquela sensação: não é possível que Deus não esteja vendo isso. Mas também isso é um grande consolo, em contrapartida, a certeza de que essa sensação de Abacuque, ela não é verdadeira. Porque no final das contas a gente tinha aquele hábito de, não, mas Deus está vendo.
fulano e Beltrano, Ciclano, está fazendo aquilo, mas Deus está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Parece que esse senso de que Deus está vendo, de que o mundo é corandel, é diante da face de Deus, escapou por alguns segundos, minutos ou horas, quem sabe dias e semanas, da percepção e da perspectiva de Abacuque frente ao mundo. E ele diz assim: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? A partir do versículo 5, então, o silêncio de Deus é rompido. E aí Abacuque entra numa segunda crise. A primeira crise é mediante o silêncio, a aparente indiferença do Senhor. O segundo conflito interno do profeta agora é porque Deus falou. E o que Deus fala para Abacuque agora não é satisfatório. Deus diz assim: tá bom, Abacuque, eu não queria falar até o momento, você vai ficar aterrorizado, espantado, quem sabe nem mesmo haverá de entender o que eu vou dizer. Mas entenda, eu estou lhe ouvindo. Eu estou atento à tamanha maldade que temporariamente prospera no mundo. Eu estou vendo a violência tripudiando sobre os inocentes. Eu estou vendo os ricos opressores pisando sobre os necessitados. Eu estou vendo as cisões, os litígios. Eu estou vendo o engano, a dissimulação, a maldade suplantando a verdade. Eu estou vendo, Abacuque. E para que você saiba que eu estou vendo, eis que eu sigo a dizer qual é o meu plano. Você sabe aquela nação famosa, chamada de Babilônia? Pois bem, eu, Deus, tenho um plano. E vou me instrumentalizar dos caldeus, do Império Babilônico, para trazer justiça, disciplina e pureza para o povo de Judá. Quando Abacuque ouve aquilo, ele fica estupefato. Ele procurou talvez um colchãozinho para cair. Porque quem imaginaria que Deus, como ele diz lá no versículo 11, sendo puro de olhos, versículo 12, sendo santo, haveria de se instrumentalizar de um império truculento, mau, para trazer justiça e pureza para o seu próprio povo. Quem diria que Deus se valeria de tal lógica? Quando ele ouve então as declarações do Senhor, ele fica ainda mais abismado. Como, Senhor? Era melhor que o Senhor tivesse ficado calado, porque então eu conviveria com as incertezas das suas respostas. Aí Deus diz assim: o que eu vou fazer aqui, meu amigo, é levantar o império caldeu, os neobabilônicos. Vou levar o meu próprio povo cativo. Vou subjugar a minha nação. Eles serão oprimidos, feridos, corrigidos, disciplinados. E eu farei isso pela instrumentalidade de um povo mau. Essa foi a resposta de Deus à oração de Abacuque. Deixa eu dizer uma coisa para você que esse texto me ensina de cara, nessa parte B do texto. É que nem sempre, Deus vai nos responder como nós desejamos e esperamos. Nem sempre. Vamos agora conjecturar uma situação. Abacuque estava esperando uma resposta de Deus que dissesse talvez assim: ô meu servo aí, meu profeta, fica tranquilo, estou vendo o que está acontecendo, ouvi a sua oração, não tem problema, vou mandar fogo do céu, vou destruir os maus, os violentos, vai ficar tudo certo, eu mesmo vou julgar, ou então vou levantar um rei bom. Talvez aqui a essa época fosse o rei Jeoaquim, que vem na tradição de Manassés, pegando lá no Reino do Norte, seja lá como for. Mas ele poderia dizer assim: olha, fica tranquilo, eu estou mandando aí alguém que vai libertá-los dessa violência, desta opressão, desse juízo, e esse cabo é bom. Deus está falando assim: não, eu vou libertá-los desta opressão, mas eu farei por meio de um povo opressor.
Eu vou libertá-los desta violência, mas eu o farei por meio de um povo mais violento do que este povo. Esse é o Deus que não cabe nas nossas caixinhas de perguntas e respostas. Não cabe. Porque Ele é maior do que todas as nossas construções dogmáticas. Ele é mais complexo do que todas as nossas respostas prontas. E Ele age de modo na história onde muitas vezes a sua lógica nos é absolutamente e absurdamente estranha. Que lógica há nisso aqui? Isso é um absurdo do ponto de vista da ética e da moral. Você usar um meio ilícito para corrigir um outro meio ilícito. Veja, mas Deus não está cometendo nenhuma ilicitude ou ilicitude. A ideia aqui não é que Deus está sendo mal para corrigir os maus, mas que em sua bondade Ele está se instrumentalizando de um governo mau para trazer bondade a um povo mau. Ele está se instrumentalizando de um povo injusto para trazer justiça a um povo injusto. Essa caixinha, essa conta não fecha, até que a gente olha para a cruz. E venha comigo para a cruz de Cristo. E veja se algo semelhante não acontece ali. O que era a cruz? Era um símbolo de verdade? De vida? Era isso? Era um emblema de honra? De modo nenhum. A cruz carregava consigo o estigma da maldição, da morte, da dor, da violência, do escárnio público, do vexame. A cruz era símbolo de tortura. E o que é que Deus faz? Deus se vale de um instrumento como a cruz, onde malditos eram mortos por seus próprios pecados e pelas suas injustiças, para trazer sanidade de alma para aqueles que creriam em o nome de Jesus Cristo. Ele se vale da cruz, um instrumento de tortura, para trazer alívio para a alma do seu povo. Ele se vale da cruz, um instrumento de morte, para por meio da morte do seu próprio Filho, estabelecer vida e vida com abundância no coração de todo aquele que venha a crer. Ele se vale da cruz, um meio de manifestar quão maldito era o homem, para por meio dela fazer bendito todo aquele que por fé se aproxima do Salvador. Ele se vale da cruz, objeto de repulsa e de escárnio, para trazer aos crentes dignidade e verdadeira honra. Essa é a lógica do soberano, que não cabe na nossa caixinha especulativa. Ele poderia ter escolhido outros métodos, outros meios, mas Ele é Deus, e como tal Ele faz do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Ele escolheu Nabucodonosor e o Império Babilônico para de alguma forma salvar o seu povo. Como? Salvando o povo da idolatria. É tanto que a história fala que depois dos exílios já não tem mais práticas idólatras tal como outrora. Pelo menos não mais a idolatria objetica, materializada. Veja como Deus usou um ímpio, Nabucodonosor, depois usa Ciro, Artaxerxes e tantos outros, para cumprir por meio deles o seu bom propósito. Diferente de Nabucodonosor e da Babilônia, é que na cruz, o instrumento de justiça, de injustiça, por assim dizer, porque muitos que eram crucificados eram injustamente crucificados naquela época, por uma questão de crime político e tudo mais, mas na pessoa de Cristo, o madeiro maldito se fez bendito. A diferença gigantesca entre Nabucodonosor e Cristo era que um era culpado, réu de juízo,
tão condenado e condenável quanto aqueles a quem iria punir como vara de Deus. Mas do outro lado nós temos Cristo, o perfeito, o santo, o justo, o imaculado, que foi feito maldito em nosso lugar. Entenda nessa manhã, meu querido, que o fato de Deus usar Nabucodonosor e o Império Babilônico é estranho à lógica humana, de verdade. É incongruente para nós, mas não foge à lógica redentiva. Porque em Cristo, na cruz especificamente, isso se mostra outra vez, só que agora de forma perfeita. O que é que eu aprendo com esse texto para a gente encerrar aqui? Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas sobre Deus. A primeira delas é que o Deus em quem cremos é soberano. Ele não tem ninguém sobre si. Ele não tem nem mesmo ninguém ladeado a si. Ele é Deus que está acima de todos e acima de tudo. Ele está acima dos homens, Ele está acima dos falsos deuses, Ele está acima das nossas especulações e impressões acerca da vida, Ele está acima dos anjos, Ele está acima dos demônios, Ele está acima dos teólogos, Ele está acima dos profetas, Ele está acima da história, governando-a segundo os seus sábios e eternos propósitos. O Deus da Bíblia é o Deus soberano, que tem em suas mãos um Davi da vida, que obedece os seus preceitos e a sua lei, e que por mais pecador que seja, se sujeita em conformidade à sua palavra, e ele tem também em suas mãos um Nabucodonosor da vida, que ele usa segundo a sua própria vontade, porque a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, o soberano rei de todo o universo, de modo que a história, meu irmão, não está à deriva, não está desgovernada. O soberano rei, mesmo que agindo de forma incompreensível à nossa lógica, à nossa razão e à nossa vontade, continua com os prumos da história em suas próprias mãos, conduzindo-a perfeitamente. Deus é soberano. Eu posso não entendê-lo completamente, eu posso não compreender profundamente os seus planos, mas o que me consola é saber que este Deus é soberano, e portanto Ele não deve satisfação para A ou para B, por isso que Ele não tem nenhum compromisso obrigatório de nos responder na nossa própria hora, na nossa própria agenda e do nosso próprio jeito. Ele é soberano, ponto. Se a gente não acreditar num Deus assim, Ele será uma simulação, uma manipulação nossa, uma caricatura de quem nós somos, projetada numa deificação de um ser que nós não conseguimos talvez objetificar. O ponto que eu estou querendo que você entenda é: Deus é soberano, e o livro de Abacuque nos ensina isso. A maldade aparentemente pode estar tripudiando no mundo, mas entenda, a história continua sendo história de Deus. Segundo, Deus é justo. Deus é justo. E em sua justiça, atente para isso, Ele julga o seu povo, e Ele julga aqueles que não são seu povo. Na sua justiça, Ele trata com a igreja, Ele repreende os pecados do seu povo, Ele disciplina o filho a quem ama. Na sua justiça, Ele aponta para nós e sobre nós a sua vara disciplinadora. E como é bom sabermos que Deus nos corrige, porque isso nos lembra que Ele nos ama. Como é bom saber que o viticultor divino apara os ramos que em nós muitas vezes não está frutificando, para que então frutifiquemos ainda mais. Entenda, meu querido, andar com Deus é andar com Deus justo, e em sua justiça Deus reclama a sua santidade. Uma vez que a sua santidade é ofendida pelos nossos pecados, Ele reclama e vindica a santidade para si por meio da sua justiça, corrigindo-nos em nossos pecados. Mas entenda, esse é um ato da graça de Deus. O fato de Deus nos colocar nos nossos cativeiros, o fato de Deus nos levar para a prensa, para o lugar de aperto, de correção, não é para nos destruir, não é para pisar o pavio que ainda está fumegando, pelo contrário, é para reacendê-lo em nós e para nos tornar mais parecidos com Ele mesmo, na pessoa do Cristo. Mas entenda, Deus não vai lhe poupar da disciplina. Se você é filho de Deus, se você faz parte do povo de Deus, prepare-se hora ou outra para ser corrigido pelo Senhor, porque isso é parte do seu amor para conosco. Agora, do ponto de vista do que acontece dos portões para fora,
essa justiça não é uma justiça apenas disciplinar, ela é uma justiça condenatória. Quando olhamos para aqueles que estão perdidos em seus delitos e pecados, que caminham no mundo sem Deus e sem Cristo, essa justiça não é apenas, venha para cá, meu filho. É como a vara que espanta o lobo e que o lança para fora. É como a grande tesoura que arranca e que corta o trigo para depois lançá-lo no fogo. Entenda, meus irmãos, entendamos nós. Esse Deus que é justo, não apenas está vendo o que acontece mundo afora, não apenas está vendo essa suposta maldade fazendo festa e fuleando diante dos inocentes, como um dia Ele trará a cabo a maldade dos homens. Um dia todos estarão diante do tribunal do Deus justo e prestarão contas. Aqueles que acham que podem suplantar a verdade pela mentira, a honestidade pela desonestidade, e sairão ilesos, pode até ser da corte do mundo. A corte dessa terra pode até ser infeliz nos seus julgamentos, mas entendamos nós, haverá de chegar o dia em que Babilônia cairá. Haverá de chegar o dia em que os impérios deste mundo cairão. As forças tenebrosas deste mundo, opressoras, destruidoras, cairão diante do trono do Deus eterno. Ele é justo e julga o seu povo e julgará as nações. Por fim, Ele é sábio. Esse texto nos ensina sobre a sabedoria de Deus. Sabedoria esta que não é pária ou equivalente à sabedoria do mundo. Porque quem em sua sabedoria escolheria um instrumento de dor e de morte para trazer vida e salvação para um outro alguém? Essa não é a sabedoria do mundo. Quem em sua própria sabedoria deixaria a mercê de assassinos cruentos e cruéis o seu próprio filho para ser trucidado como ovelha no meio dos lobos? Quem faria isso? Essa não é a sabedoria deste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo fala da sabedoria que não procede deste mundo, mas que vem de Deus, que o mundo não conhece. Um Deus que em sua sabedoria se vale de Nabucodonosor e da Babilônia para trazer correção e pureza para o seu povo. É o mesmo Deus que, no reflexo desta mesma sabedoria, agora, de alguma maneira ainda amplificada, escolhe a cruz para mostrar ao mundo a sabedoria que vem de Deus, onde por meio da morte de um inocente, Ele salva o culpado. Da dor de um inculpado inculpável, Ele remove a culpa do culpado. Esse é o Deus a quem nós podemos orar, a quem nós podemos clamar. Aquele que tem uma sabedoria muito maior do que a nossa. Meu apelo para você, portanto, nessa manhã é duplo. Se você está orando e aparentemente Deus não está lhe respondendo ou ouvindo, como você acha, ou se você está estranhando a lógica e os métodos dos incompreensíveis caminhos de Deus, descanse o coração nessa manhã, porque melhor do que você e do que eu, Deus sabe o que está fazendo, e Ele tem o melhor tempo. Aquiete o seu coração, confie. O chamado de Deus para nós nessa manhã é para a confiança nele, num Deus que é soberano, justo e sábio. Deus, essa é a Tua palavra, e ela nos confronta, também nos encoraja, ela nos destrói e nos reconstrói, ela nos grita aos ouvidos, mas também ela sussurra a nossa alma. E nós sabemos, ó Deus, que Abacuque não é diferente de nenhum de nós. Nós também temos as nossas complexidades frente à alta sabedoria do Senhor. Não entendemos os Teus planos e propósitos em absoluto. Nem sempre, ó Deus, temos a paciência devida para esperarmos o Seu tempo. E muitas vezes não encontramos satisfação nas respostas que o Senhor nos dá. Somos questionadores e pedimos ajuda-nos, ó Deus, a sairmos
deste patamar para o patamar daqueles que, mesmo sem entender, louvam e submetem-se ao Teu nome, que esperam com paciência pelo Senhor, que confia nos Teus meios e métodos. Aplica, portanto, Espírito Santo, as verdades que aqui foram elencadas aos nossos corações, de modo que possamos, ó Deus, sair daqui lembrando de quem é o Senhor, o soberano, justo e sábio juiz de toda a terra, que tem o mundo ante as suas vistas. Ajude-nos, portanto, Deus, é o que nós imploramos em o nome para a glória de Jesus. Amém e amém.